Eu uso o Preply há 1 ano e meio, conheço já a plataforma há quase 2 anos, há mais de 2 anos até. E hoje, nesse vídeo, eu vou te contar vários pontos para você analisar e ver se essa plataforma é para você ou não. E também como foi esse primeiro semestre do ano para mim na plataforma. Vamos pro vídeo? Eu me chamo Yasmin Priscila, aqui no canal eu falo de viagens e tudo que envolve esse mundo para te ensinar a ter uma rotina que te permite viajar mais e melhor. Então se você gosta desses assuntos, se inscreve para não perder nenhum vídeo. E eu sempre trago os vídeos sobre idioma, porque para mim é uma parte essencial para quem quer viajar e conhecer o mundo. E aí, a plataforma que eu utilizo já há 1 ano e meio é o Preply, então acaba que atualmente a maioria dos vídeos sobre idioma acabam sendo sobre o Preply. Porém, eu já falei aqui de outras coisas como o CCAA. Então, eu iniciei a minha jornada de inglês com o estudo presencial no CCAA. Eu documentei essa parte toda, tem vídeos antigos sobre isso. Então, eu tô sempre aqui atualizando vocês e falando um pouquinho sobre a minha jornada. Se você gosta, se inscreve para não perder. Então, como eu falei, eu comecei estudando inglês com o CCAA e eu fiquei lá, gente, faz tempo agora, eu não vou lembrar o certo, mas 2 anos e meio, 3 anos, foi um tempinho que eu fiquei lá. A minha base de inglês foi toda no CCAA, eu não reclamo, eu sou grata, tá? Porque eu aprendi muita coisa, porém eu saí de lá e não conseguia desenvolver a minha fala, sabe? Eu escuto muito bem, eu escrevo até bem, e eu entendo, eu me viro, mas pra falar eu tinha muita dificuldade. Hoje em dia já diminuiu essa dificuldade com o Preply. E aí, eu saí do CCAA, foi a época da pandemia, né? Então eu fiquei estudando 1 ano online, mas não gostei muito, e fui levando até que saí. 1 ano e meio atrás eu falei, vou voltar, né, ao meu inglês. Cheguei a olhar o CCAA de novo, só que eu tinha mudado de cidade. E aí tava muito mais caro, gente, tava caríssimo o curso. Eu falei, não tem condição, gente, isso aqui tá o preço de uma faculdade. Então eu falei, não, vou procurar outra coisa. Comecei a minha jornada de procurar plataformas. E aí eu fui olhando plataforma aqui, plataforma lá, e achei plataformas também que pareciam muito legais, mas também eram muito caras. Até que eu me deparei com o Preply, que foi onde eu comecei novamente a minha jornada de inglês. E aí, desde então, eu tô documentando aqui no canal essa jornada, tem vários vídeos sobre o Preply. Eu vou deixar a playlist aí na descrição, se você quiser assistir outros vídeos quando acabar esse, fica à vontade. E esse primeiro semestre do ano, né, eu basicamente estudei 2 vezes na semana inglês, uma vez na semana uma vez na semana espanhol. Eu ia falar, gente, que na verdade o semestre não acabou ainda, né, que a gente tá em maio. Mas, como eu tive essa ideia de vídeo, eu gravei logo, porque eu tenho certeza que em junho, quando o semestre acabar, eu não vou ter lembrado. Que eu sou dessas. E aí eu falei, vou gravar logo, porque senão eu esqueço. Mas tá aí, já partindo pra parte final do semestre. E eu comecei muito focada o ano. Eu comecei realmente ali 2 vezes em inglês, 1 vez em espanhol, nos dias que eu não tava estudando, né? Sobrava 2 dias da semana, eu estudava mais inglês, porque o espanhol pra mim é um hobby, tá? Eu faço, assim, só pra me divertir. O meu foco mesmo é ficar fluente no inglês. E tava super focada. O que aconteceu nesse mês de maio, gente? Maio não, nesse mês de abril, a gente tá em maio. No mês de abril teve 500 mil feriados. E aí eu desfoquei total, desmarquei um monte de aula, eu quase não estudei. E você fica um mês sem estudar, parece que você esquece as coisas. Então é importante você manter uma frequência muito boa, porque senão não adianta, sabe? Eu vou passar aqui por todos os pontos pra você analisar se a plataforma é pra você, dar a minha opinião sobre esses pontos, mas eu já adianto, você tem que ter uma frequência. Não é porque é online, porque você marca o seu horário, porque você escolhe tudo que você não vai fazer uma vez na vida, outra na morte, porque senão não vai dar certo, sabe? E aí, Yasmin, como que eu vou decidir se é pra mim? Então nós vamos passar aqui, eu fiz uma lista, deixa eu olhar, são 8 pontos, são 8 pontos, e aí você analisa. Se a maioria desses pontos, gente, bater pra você, você tá, assim, apto, né? É uma plataforma legal pra você tentar usar, pra você, pelo menos, testar, sabe? A primeira coisa que eu busquei em várias plataformas, né, quando eu comecei a olhar, foi o fator financeiro. Então, como eu falei, eu olhei o curso do CCAA
e tava muito caro. Eu entendo, sabe? Porque é um local físico, você paga imposto, você paga funcionário, você paga água, você paga luz, você paga um monte de coisa. Então realmente tem que ser um preço justo para a pessoa ter lucro. Só que no momento que eu olhei, não era um preço que eu conseguiria pagar. E aí eu comecei a buscar primeiro baseado no fator financeiro. Olhei várias plataformas e na época eu gostei do Preply porque ela parecia com outras plataformas famosas aí do mercado, porém era um preço muito mais em conta. Então tem professores caros, tá, no Preply, é claro que tem, mas também tem professores baratos e bons. Então o fator financeiro foi o primeiro fator. Se você tá buscando uma plataforma bom custo-benefício, vale a pena. As aulas são pagas em dólar, mas você consegue achar professor ali mais em conta, sabe? Você tem que buscar. É claro, como eu falei, gente, se você for pegar, por exemplo, um professor dos Estados Unidos, ele vai ser bem mais caro. Mas tem outros países que falam inglês que tem professores qualificados e você consegue contratar. Só vai influenciar muito se você tiver assim, ai, nossa, não quero sotaque de outro país, quero sotaque dos Estados Unidos. Aí realmente pode ser que seja mais caro, mas você consegue achar um bom custo-benefício dentro da plataforma e esse é o primeiro ponto. Então se você tá buscando aí um bom custo-benefício, talvez o Preply é pra você. Segundo ponto que, assim, me chamou muita atenção foi a questão dos horários serem flexíveis. Então, como se você já me segue aqui no canal sabe, se você não segue, vou falar agora. Eu sou uma pessoa que tem uma rotina bem corrida. Eu tô sempre viajando, eu trabalho remoto, então eu tenho que ter uma flexibilidade maior. Eu não posso trabalhar remoto e me prender a um curso de inglês presencial toda semana da minha cidade. E aí eu não vou poder viajar? Vou ter que faltar aula? Então, pra mim, essa questão do horário flexível, que lá dentro da plataforma você vai contratar o plano mensal, porém, você pode marcar os horários de acordo com o que você quiser. E isso é muito, assim, muito bom pra mim. Então, foi um ponto que pesou muito por ser flexível. Terceira coisa foi as aulas. As aulas têm alguns pontos, gente. Primeiro, são 100% personalizadas pra você e o professor vai no seu ritmo. Então, isso é muito bom, mas também pode ser ruim. Você tem que ter um objetivo, tá? Você tem que ser claro pro seu professor, falar assim, professor, esse é meu objetivo. Ah, eu quero praticar só conversação. Eu quero passar num exame tal, porque eu quero fazer uma pós-graduação no exterior. Eu quero fazer um intercâmbio tal mês, então preciso estar falando até lá. Eu vou ser, como é que é aquele negócio, gente, babá nos Estados Unidos, esqueci o nome. Mas quando o pessoal vai ser babá nos Estados Unidos, vão até brigar comigo, porque eu não gosto que falam babá. Ai, gente, esqueci. Ah, as mulheres que vão lá pra fora pra tomar conta das crianças, que precisa ter um inglês bom. Você pode falar isso pro seu professor. Você tem que entrar com um objetivo. Então, se você entrar assim, nossa, tô lá igual o meu espanhol, gente. Eu falei pra vocês que eu entrei de hobby. Então, a professora dá o que ela quer. Eu falei pra ela assim, ó, não sei nada. Eu quero começar a ter uma noção, mas pra mim é um hobby no momento. Não é uma coisa que eu, nossa, vou fazer, que tem como estudar mesmo. Então, com certeza o meu desenvolvimento vai ser mais lento do que o inglês, que eu tenho um objetivo. Ainda sobre as aulas, foram dúvidas que surgiram nos outros vídeos também. Elas são 100% ao vivo, então você precisa de uma boa conexão com a internet. E ideal é que você tenha um computador, porém tem aplicativo, você consegue também fazer pelo aplicativo. Eu gosto do computador porque aí você consegue ver a tela do professor inteira. Às vezes ela passa um exercício, passa alguma leitura e pelo computador é melhor de ler. Porém, também tem um aplicativo e você consegue sim fazer pelo celular. E a parte ruim, mas pra mim não é ruim, porém comentaram isso, aí eu falei, nunca comentei isso em nenhum vídeo, então vou falar. Não fica gravada essas aulas, gente. Então você não tem como rever as aulas pra estudar depois. Porém, pra mim isso não é ruim, porque eu não teria tempo. Eu faço 2 aulas de inglês na semana, gente. Eu não vou ter tempo pra pegar essa aula e ficar revendo a aula, entendeu? Não dá pra mim. Então, se isso é importante pra você, talvez é um ponto negativo, mas pra mim não faz diferença e tá ok. Quarto ponto. Também foi uma dúvida que apareceu nos vídeos, tanto que eu tô puxando essas dúvidas, porque eu sei que isso vai influenciar na sua decisão, que é a questão do pagamento. O pagamento na plataforma é no cartão de crédito e somente no cartão de crédito. Não tem como pagar no débito, não tem como fazer Pix, é só no cartão de crédito. E, como eu falei anteriormente, é dólar. Então, ao fazer essa conversão no cartão de crédito, além do valor da aula, vai ter ali o valor de IOF, né, que é aquela taxa de conversão. Não é
A plataforma que cobra essa taxa, quem cobra isso, é o seu cartão de crédito para fazer essa conversão. Na verdade, eu nem sei para quem vai esse dinheiro, se é pro governo, se é pro cartão, mas eu sei que para transferir de dólar para real, tem essa taxazinha e é cobrado no seu cartão junto com a aula. Então, tem esse fator, tá? E você vai precisar de um cartão de crédito. Não tem como, tem que ser crédito. Quinto ponto, a diversidade de professores. Então, eu até comecei a introduzir esse assunto quando eu falei do preço. Mas, além da questão do preço, né, de você ter professores de várias nacionalidades, tem o fato de que você, assim, pode escolher o sotaque que você quer estudar. E você tem professores de diversas regiões do mundo. Se você não gostar de um professor, você pode trocar, tá? É bem flexível nesse sentido. Eu recomendo você testar uns 3 professores, para você ver qual que você gosta mais. Então você pode marcar aula experimental com o professor antes de você fechar o plano mensal. E recomendo que você teste alguns. Eu vou deixar na descrição o meu link de indicação do Preply, que dá até 70% de desconto na aula experimental, tá? Então você pode usar aí e testar algum professor pra você ver se gosta. Vou deixar na descrição e no primeiro comentário fixado. Também vou deixar o documento com o nome da minha professora de inglês, que vocês sempre me pedem. Porém, gente, ela está sem horários, tá? Ela tá com pouco horário. Os horários que ela tem são horários que não batem muito com o Brasil, porque a minha professora, ela é da África. E eu sei que quase eu que tô ficando sem horário, tá? De eu ficar indicando ela aqui. Mas ela é muito boa, eu gosto muito dela. Sexto ponto, é excelente pra treinar a fala. Então, um dos meus objetivos ao entrar no Prep era desenvolver minha fala em inglês. Eu ainda tenho dificuldade, tá, gente? Porque realmente a fala é o que eu mais tenho dificuldade. Porém, eu consigo, por exemplo, hoje em dia, fazer uma coisa que eu jamais faria antigamente. Os meus pais, eles têm um negócio onde eles vendem churros, né? Então, incrível, inclusive, gente. São mais de 104 opções de churros. E eu atendo os gringos. Eu consigo, gente, me comunicar com os gringos, atender, fazer o pedido, entregar, tudo. Eu jamais faria isso antigamente. É claro que eu ainda não falo 100% certo, porque o inglês não tá no meu dia a dia como um todo, mas eu já melhorei muito, sabe? E eu sei que a fala é um dos pontos mais difíceis pra todo mundo, porque a gente tem vergonha de falar. E como você tá ali com um professor particular só pra você, você vai perdendo essa vergonha. Você pega intimidade com o professor, gente, já era, entendeu? Você vai falar, você não se importa de errar, e nisso você vai desenvolvendo a sua fala. Minha recomendação, se você não é iniciante, não pegue um professor que fala português. Se você já tem uma noção de inglês, pega um professor que só fala inglês. Igual a minha professora, gente, ela só fala inglês, ela não fala português. Isso ajuda muito, porque você não vai ter outra opção a não ser falar inglês para sua professora entender. Então você vai se virar e falar de algum jeito. Então isso me ajudou muito. O lado negativo, que também foi uma coisa que comentaram, é porque me falaram que tem outras plataformas que você não precisa contratar o plano mensal, que você consegue comprar uma quantidade de horas e aí você vai escolhendo os professores que você quer para poder praticar, né? Só que aí realmente o objetivo tem que ser só conversação. Não tem nenhuma parte técnica, nem tem nenhum plano de estudo, não tem nada disso. Se seu objetivo for só conversação, foi até eu acho que o Italk que me falaram no comentário, tá? De algum vídeo aí anterior. Mas você pode procurar uma outra plataforma que seja dessa maneira. O Preply, você tem que contratar o plano mensal com aquele professor. Se você não gostar, você pode cancelar o plano e você troca as aulas para um outro professor, tá? Você não vai pegar o dinheiro de volta, mas você pode transferir essas aulas para um outro professor. Mas você tem que ficar meio que com um professor fixo. Não tem essa opção de, essa semana você esse, essa semana esse, essa semana esse. Não. O plano que você contrata é para um professor específico. Aí você vê se isso aí é bom ou ruim para você. Sétimo ponto, a plataforma em si. É uma plataforma muito fácil de mexer, tá? É muito prática, tem aplicativo e principalmente tem coisas além da aula. Então tem exercícios. Tem um vídeo aqui no canal em que eu falei sobre as coisinhas escondidas dentro do Preply. Vai estar nessa playlist aí que eu falei no Preply, que tem vários vídeos. Então, assim, lá dentro você consegue fazer coisas extras além da aula se você quer estudar mais. Eu acho isso muito legal. Por exemplo, a aula não fica gravada, mas ao final da aula ela dá um parecer, né? A inteligência artificial te fala quantas palavras você falou, se o seu professor falou mais ou você, quais foram os seus principais erros, ele te dá um relatóriozinho da aula. Isso já é muito legal. Tem os exercícios, tem um monte de coisa lá a mais que dá pra você fazer. E oitava coisa é que
Você não precisa entrar no Preply pensando só em inglês. A plataforma tem diversos idiomas e não só idiomas, tá? Tem matemática, português, tem essas aulas de matérias comuns da escola também. Então, assim, é várias coisas que tem lá dentro pra você estudar. Se você, por um acaso, tá precisando de alguma outra coisa, dá uma olhada lá. Tem uma lista enorme de coisas que você pode estudar dentro do Preply. Eu, hoje, estudo inglês e espanhol lá dentro, tá bom? Então, assim, você não precisa entrar com o objetivo só de um idioma. Ou, por exemplo, Yasmin, eu já sou fluente em inglês, quero só fazer uma conversação. Você contrata uma vez na semana inglês, mas você quer aprender um outro idioma, você contrata um outro idioma pra você aprender. Então, é bem legal, porque tem bastante ali diversificação de idiomas pra você estudar. E aí, se a maioria desses pontos fez sentido pra você, talvez o Preply é uma plataforma interessante pra você testar. É o que eu falo, gente, nos vídeos. Eu indico aqui porque eu gosto, igual eu já indiquei o CCA anteriormente. Se você não tem noção nenhuma de inglês, talvez seja até legal você começar num curso presencial, tá? Hoje, pela minha rotina, pelo meu nível de inglês, não vale a pena, pelo fator financeiro também. Eu acho o Preply muito melhor pra mim hoje. Mas você também não tem que gostar do Preply, você pode testar outras plataformas. Eu falo aqui porque é a que eu uso, é a que eu gosto, então eu indico. Mas o importante é, estude, sabe? Não deixa o idioma pra depois. O idioma pode abrir muitas portas pra você na sua vida. Então começa, nem que seja sozinha com vídeos do YouTube. Vou deixar a playlist toda do Preply na descrição pra você. E aí você pode assistir outros vídeos que vai te ajudar a tomar uma decisão maior se você ainda não tomou. Vou deixar o link de indicação com desconto para a primeira aula experimental de até 70% na descrição e no primeiro comentário fixado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Comenta aí se você já usa o Preply, qual é a sua opinião. Se você usou e não gostou também, me fala por quê. Porque eu gosto, gente, que vocês comentem, que as outras pessoas que estão assistindo o vídeo, principalmente para os vídeos anteriores, elas começam a interagir entre si e vocês começam a se ajudar, tá bom? E aí várias opiniões também ajudam as outras pessoas a tomarem as suas próprias decisões e fica aí uma coisa mais contextualizada, sabe? De um todo, porque a minha opinião e a minha experiência não é única, né? Vocês também têm uma experiência e pode ser diferente da minha, tá bom? Beijão e até o próximo vídeo.